Saudações alunos, eu sou o professor Alberto Veras e na aula de hoje apresentaremos uma visão geral da Lei Geral de Proteção de Dados, a conhecida LGPD, e a sua aplicação no âmbito do poder público. E para começar, vamos a uma pergunta: de que se trata esta norma? A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD, é a lei número 13.709, que regula as atividades de tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado. Com a LGPD, o Brasil passou a fazer parte dos países que contam com uma legislação específica para a proteção de dados e da privacidade de seus cidadãos. O objetivo dessa legislação é proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Os entes estatais também estão sujeitos à sua disciplina. E por quê? Pensem comigo. Pela própria natureza de suas atividades, as pessoas que integram o Estado têm acesso a diversos dados pessoais, inclusive alguns de natureza sensível. O conhecimento de tais informações viabiliza a criação e a aplicação de políticas públicas, ao mesmo tempo em que exige a observação de regras relativas à proteção desses dados. Desse modo, temos que o regramento legal fornece elementos para a proteção dos dados pessoais com o objetivo de evitar sua utilização irregular pelo poder público. Há, portanto, uma considerável repercussão da LGPD no âmbito estatal. Deem uma olhada no capítulo 4º da LGPD. Pela leitura dos artigos, temos que a lei, além de regulamentar o compartilhamento dos dados, a transparência e as bases legais, estabelece uma conexão entre a lei de acesso à informação e o tratamento dado pelas pessoas jurídicas de direito público. E professor, quais órgãos públicos devem observar a disciplina da LGPD? Boa pergunta. Estão sujeitos à disciplina da LGPD os órgãos públicos da administração direta dos poderes executivo, legislativo e judiciário, os tribunais de contas e o Ministério Público, as autarquias, fundações e empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, estados, Distrito Federal e municípios, os entes públicos que não executam políticas públicas, mas cumprem atribuição ou competência constitucional, como é o caso do Ministério Público e da Defensoria Pública, por exemplo, e os serviços notariais e de registro. A LGPD determina que o tratamento de dados no âmbito do poder público deverá ser realizado para o atendimento da sua finalidade pública, na persecução do interesse público, com o objetivo de executar as competências legais ou cumprir as atribuições legais do serviço público. A LGPD também prevê que as empresas públicas e as sociedades de economia mistas que atuam em regime de concorrência terão o mesmo tratamento dispensado às pessoas jurídicas de direito privado particulares. No entanto, nos casos em que tais entes estiverem operacionalizando políticas públicas em seu âmbito da execução, o tratamento a eles conferido será igual ao concedido aos órgãos e às entidades do poder público. A lei também traz regras específicas acerca de técnicas de manutenção dos dados em tratamento e do uso compartilhado de dados pessoais pelo poder público. Esse compartilhamento se dá em diversos níveis, tendo por critério a confidencialidade dos dados. Vale destacar ainda que a LGPD traz como regra geral a vedação da transferência de dados pessoais para entidades privadas e apresenta as respectivas exceções, ou seja, situações nas quais é possível transferir dados pessoais a entidades privadas. E assim concluímos aqui a nossa aula de hoje. Não deixe de consultar o material didático disponibilizado em sua área do aluno para informações mais detalhadas sobre os temas aqui apresentados. E lembre-se, o conhecimento é algo que ninguém pode nos tirar, é um investimento que levamos para a vida toda. Então, se dedique e foque em alcançar os seus objetivos. Bons estudos e até o nosso próximo encontro.